Boa noite, gente. Sou a Marcele. Para quem não me conhece, eu trabalho na área de influência digital há quase 7 anos, vai fazer 7 anos em outubro. E hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho da minha experiência em relação a trabalhar como influencer, né? A Marcela falou aqui que ela usa o canal dela para ampliar o trabalho dela com o programa, mas eu já uso os meus canais como um meio de mídia digital mesmo, mídia, como qualquer outra. E aí eu quero falar um pouquinho sobre como valorizar o seu trabalho enquanto influencer, porque eu acho que isso é uma dúvida tanto para o público que quer ser influenciador, quanto para quem quer trabalhar, para a empresa que quer trabalhar com o profissional, né? Tipo, será que ele é bom mesmo no que ele faz? Como que eu sei que o influenciador é um bom profissional? Então, eu quero começar falando sobre essa parte de como ser um bom profissional, afinal de contas. Dominar um assunto é o primeiro ponto, que eu sempre falo, quando alguém quer ser influenciador, você primeiro tem que ter um nicho, né? Como a Gabi disse, nicho de mercado. Escolha o seu nicho. Você quer falar sobre o quê? Você quer falar sobre moda? Você quer falar sobre beleza? Você quer falar sobre nutrição? Qualquer pessoa pode ser? Pode, desde que ela domine um assunto. Então, o meu mercado, por exemplo, é moda. Eu falo sobre outras coisas? Falo, mas o principal é moda. Porque eu me formei em jornalismo de moda, fiz comunicação em moda em Londres, então esse é o meu nicho principal. E aí, uma vez que a gente tem um nicho, a gente produz conteúdo relevante desse nicho. Então, eu falo sobre dicas de moda, não só tendências, né? Porque é uma coisa muito abrangente. Eu dou dicas de biótipos, como combinar cores, como o dress code, como você vai escolher o seu dress code para o seu evento. Enfim, desde que você tenha o seu nicho, você precisa produzir conteúdos relevantes para agregar para a pessoa que está acompanhando o seu conteúdo, né? Seja ele o que for, nutrição, enfim, qualquer nicho. Se manter atualizado. Então, eu estudo moda, eu vou estudar moda a vida inteira. Eu vou estudar o mercado, eu vou estudar o que está sendo falado, quais são as tendências, o que as pessoas estão usando. Não só o tema moda, mas como o mercado de influência em si, né? Porque eu quero saber o que as pessoas estão fazendo. Elas estão postando vídeo, elas estão postando foto, YouTube, Instagram, enfim. A gente tem que se manter atualizado dentro do nosso mercado para poder passar esse feedback para o nosso público. E atendimento ao cliente, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas o bom influenciador, ele sabe o que o cliente precisa e ele faz análises estratégicas para atingir o objetivo de cada cliente. E aí, para a gente ser um influenciador, o que a gente começa fazendo? A gente tem que fazer investimentos básicos. Então, como a Marcela falou, ela começou com uma câmera semiprofissional e ela começou produzindo conteúdo para os canais dela. Eu, quando comecei, eu criei um blog. Então, o que esse blog precisa para existir? O que eu preciso ter, né? Eu preciso de um layout, que não é barato. Se alguém aqui já investiu em site, sabe que criar um layout demanda um investimento legal, né? Hospedagem, porque eu preciso que esse site esteja hospedado em algum lugar, e um web designer que atualmente eu pago para cuidar do meu blog. Então, deu um pau no banner de um cliente, aconteceu alguma coisa, saiu do ar, eu preciso que essa pessoa esteja lá para cuidar disso, porque eu não manjo de web design, então eu preciso que alguém faça isso para mim. Fotos, produção de foto, é só tirar foto? No meu caso, não, principalmente porque eu lido com vestuário. Então, eu preciso produzir fotos legais, eu preciso de uma máquina fotográfica boa ou eu preciso de uma fotógrafa. No meu caso, eu tenho as duas coisas. Então, são 2 investimentos aí também, né, que contam na lista. Vídeos, a mesma coisa. Eu preciso produzir vídeos legais dentro do meu conteúdo, então eu preciso de uma câmera legal ou de alguém que faça essa produção de vídeo para mim. Eu preciso de um editor, caso eu não edite. No caso, eu faço os 2, às vezes eu terceirizo, às vezes eu mesmo edito, mas eu preciso de um programa de edição que também é pago. E um editor, no caso, né? No caso de eu não conseguir editar, eu preciso terceirizar essa ação, e aí também é um investimento. E aí, redes sociais. Para ter Instagram e Facebook, eu preciso pagar? Não, é de graça. Mas eu preciso de um smartphone para poder postar as coisas. Eu preciso de uma qualidade legal desse smartphone, porque se eu faço stories num evento e a imagem está uma porcaria, a pessoa já pula meu story, nem vê, então é uma coisa a se preocupar. E eu preciso de um pacote de dados legais, porque eu estou num lugar, eu quero fazer uma live, a minha internet tem que funcionar, né? Se o meu pacote de dados acaba, eu não consigo passar esse conteúdo, e aí também é mais um investimento. Aí, o influenciador ele precisa definir estratégias de acordo com o objetivo do cliente. Então, quando você é influenciador e você quer passar uma informação do seu cliente para o seu público, você vai vender o produto ou o serviço do cliente, você precisa saber se o seu público é o público do seu cliente. Então, eu, como sou influenciadora de moda, eu preciso ver se os clientes que me procuram têm um público compatível com o meu. Então, uma loja de roupas, uma loja de sapatos, de acessórios. Se uma empresa me procura falando de qualquer outro segmento, sei lá, suplementos. Eu quero anunciar um suplemento com você.
É meu público? Talvez não, porque o meu público está acostumado a me ver falar sobre aquele determinado assunto. Então, de repente, o meu público não vai se interessar pelo produto dessa empresa. Então, eu também tenho que ser honesta de falar, olha, eu acho que não vou te trazer tanto retorno porque o meu público não é o seu. Planejamento. Você tem que sentar com o seu cliente e planejar o que você quer, o que você espera. Você quer seguidores? Você quer converter em vendas? A gente tem uma estratégia para cada objetivo. Então, isso e um cronograma de organização dessas estratégias tem que ser feito, porque você tem que mostrar para o cliente que você tem um planejamento, que você sabe o que você vai fazer na hora que ele quer anunciar com você. Período mínimo de divulgação é uma coisa que eu sempre insisto quando eu falo sobre isso nas redes sociais. Por quê? Com a influência digital, muita gente que ainda não entende direitos do mercado acha que é só postar uma vez. Ah, eu vou pagar um post ali para ela fazer e acabou. E o retorno? Não vai ter, dificilmente vai ter. Porque a pessoa que está ali mexendo na timeline dela vai ver o post, vai ler, tá, passou. Uma vez só, não tem como você atingir um público muito grande. Por mais que você tenha um monte de seguidores, você não vai ter uma quantidade significativa uma vez só a pessoa olhando o seu celular. Então, você tem que ter um período mínimo de divulgação que eu acredito que seja de 3 meses. Eu sempre falo isso. Porque precisa ter uma linearidade naquilo para você conseguir atingir um público relevante e agregar esse público para o seu cliente. E aí isso já entra na parte de execução. Como o desejo de um produto ou de serviço é gerado? Aí é mais uma partezinha legal para definir. O que o influencer faz? Né? Qual que é a diferença da mídia digital para as outras mídias? O influencer ele tem um contato mais direto com o público, porque está ali na internet, você está o tempo inteiro acessando, você vê stories, você vê as publicações, então você tem essa sensação de estar mais próximo. Né? E isso já é uma coisa a mais do que uma mídia fria, que você só vê uma foto no outdoor e lá, use Colgate. Não, ali a gente está mostrando o dia a dia, usando um produto, mostrando uma tendência. Essa naturalidade na comunicação gera essa proximidade e uma vantagem, querendo ou não, na hora que a gente está divulgando um produto. Resenhas. Essa é uma coisa que eu acho bem legal de falar, porque resenha é essa estratégia de comunicação mais próxima. Então, eu estou usando um produto clareador dental. Eu vou usar esse produto e vou mostrar o dia a dia dele. Eu não vou simplesmente falar, gente, usa porque é legal. Não. O influencer, ele geralmente faz a coisa com realidade. Então, a gente está mostrando o produto que a gente está usando, a gente está mostrando a roupa que a gente está usando. Ah, esse casaco ele é quente mesmo? Você se sente agasalhada com ele? Sim, olha, eu estou usando aqui no evento X, Y. Você detalha as informações. Então, isso traz essa sensação de mais realidade. E isso tem a ver também em relação ao perfil do cliente. Por quê? O cliente, quando ele está anunciando com a gente, ele tem que tomar cuidado com a imagem do perfil dele também. Porque, hoje em dia, todo mundo tem Instagram. Hoje em dia, todo mundo tem perfil. Se a gente passa a imagem de um produto de uma forma, a pessoa entra no perfil do cliente e vê um perfil totalmente avesso ao que eu estou falando, ou desorganizado, o público talvez não vá ter interesse. Né? A gente não finaliza essa conversão em vendas, porque, às vezes, a pessoa olhou o produto lá no teu perfil, mas entrou no perfil dele. Não gostei, não achei atrativo. Então, tem que cuidar dessa imagem também, porque é um todo. Né? E eu sempre gosto de comparar o desejo gerado com a moda, porque a moda é o quê? A gente geralmente olha alguma coisa na passarela e fala, nossa, que coisa horrível, não vou usar nunca na minha vida. Aí, aquela roupa que você achou estranha, horrível, você viu num filme, uma atriz usando, aí você olha e fala, aquela roupa lá, né? Não é tão horrível assim. Aí, daqui a pouco, você vê uma amiga usando. Ai, olha essa roupa, acho que eu vou querer experimentar também. E você acaba criando empatia com isso. Então, às vezes, o desejo ele precisa de um tempo para ser gerado. E isso acontece com todas as divulgações que são feitas. Aqui eu vou deixar para o final, porque eu vou falar dessa outra parte aqui. O que aceitar e o que não aceitar enquanto um profissional. Né? Essa parte é bem polêmica, mas eu acho importante falar. Por quê? Como a profissão está um pouco banalizada, a gente acaba ficando confuso em relação à permuta. Né? Muita gente chega e fala, poxa, vou te dar um produto e eu quero que você faça vídeo, faça foto, faça isso, faça aquilo. Só que todo aquele investimento que eu falei no começo, ele precisa ser justificado. Né? A gente não vai fazer a coisa e, eu estou investindo e dane-se. Não, a gente precisa valorizar, né, o nosso trabalho e valorizar o nosso investimento. Então, a permuta, eu acredito que ela é válida quando tem uma equivalência de valores. Então, eu estou te oferecendo um produto X no valor tal, que é compatível com o meu investimento. Vale a pena? Ok, vamos trocar serviços, vamos fazer essa permuta. Do contrário, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque senão acaba banalizando. A gente mesmo, como influencer, acaba banalizando os nossos colegas, né? Porque aí a loja consegue permuta com o influencer X e fala, poxa, mas você não aceitou, mas ele aceitou. Então, a gente tem que ter esse cuidado para valorizar o nosso investimento. A questão de retorno também é bastante polêmica, porque algumas
marcas, empresas, elas falam, poxa, mas você não me deu retorno. O que é retorno, né, no caso de mídia? Como qualquer mídia, o influencer ele traz visibilidade. Então, o nosso retorno, de fato, é a visibilidade, né, não a venda. Eu não vou anunciar com a blogueira que tem 100 mil seguidores, eu vou ter 100 mil clientes. Não existe isso. Né? Nem quando você anuncia numa televisão, você tem isso. Você não chega para o cara lá do comercial e fala, poxa, eu quero saber quanto que eu vendi através do seu comercial. Isso não é mensurável. O que a gente faz é agregar público para o cliente, e esse público vira a ser um comprador, né, um consumidor do serviço ou do produto. Então, a loja tem um público de 10 pessoas. Ela vai anunciar comigo, eu tenho 70 mil seguidores. Desses 70 mil seguidores, de repente, 100 pessoas começam a seguir esse perfil. Então, eu já agreguei para ela. Isso já é um retorno. Né? O nosso retorno é de visibilidade e não de vendas de fato. Né? E aí eu quero falar também desse ponto de que influenciador não é vendedor justamente por causa disso, porque, às vezes, o que acontece também é que muita empresa chega para a gente e fala, olha, eu quero que você produza um conteúdo de vídeo, de foto, disso, daquilo, e aí eu vou te pagar com comissão de vendas. E aí, né, tipo, tá, e se eu não vender nada, então eu não vou ganhar, né, porque eu trabalhei de graça. E não é assim que funciona, né? Você tem uma loja, você vai chegar para o seu vendedor, funcionário, vai falar, olha, eu vou te pagar só a comissão do que você vender. É um trabalho, né? A gente investe, a gente precisa ser pago pelo nosso trabalho. Se você quer agregar a comissão de vendas como um pagamento extra, é uma coisa. Mas não se paga com comissão de vendas uma coisa que você já está fazendo. Né? Você já está produzindo conteúdo, você já está fazendo o que você já faz de mídias. Não se faz com nenhuma mídia. Você não vai numa revista e fala, olha, coloca aí um anúncio e eu vou te pagar o que eu for vender depois, tá? Ah, você não quer fazer comissão de vendas porque você não vende? Não, é porque eu não sou vendedor. O meu trabalho é agregar visibilidade, é trabalhar a sua imagem, tá? Aí agora eu vou deixar por último esse gráfico, porque ele também é meio polêmico. Eu fiz uma pesquisa, só de curiosidade, com os meus seguidores, porque eu tive um cliente uma vez que estava me falando que estava investindo em SMS. E ele estava investindo bem caro nisso. E aí eu fiquei pensando, né, gente, quem olha SMS hoje? Eu, sinceramente, não olho. Eu recebo SMS e, assim, passa batido, é bem difícil eu olhar. Então, como o meu público está ali, né, consumindo meu conteúdo na internet, eu queria saber se realmente a internet era o lugar onde eles estavam ou se tinha algum outro tipo de mídia, né, que eles também consumiam. E aí, o que eu perguntei? Eu perguntei, se você está assistindo a TV e passa um comercial, você olha o celular, assiste, muda o canal, outros seria, sei lá, fui no banheiro, fui comer alguma coisa, qualquer coisa que seja. A maioria deles falou que olha o celular. Isso quando a gente não está vendo o programa e está olhando o celular simultaneamente, que isso também acontece. Né? Rolando a timeline, aparece um anúncio patrocinado, que isso é uma outra coisa que a gente acabou também tendo como concorrência, porque as pessoas falam, eu não vou pagar influenciador porque eu vou fazer o anúncio ali no Instagram, que já é segmentado e tal, mas o que acontece? O anúncio patrocinado, ele acaba comendo a nossa audiência, de propósito, porque ele quer que você pague o anúncio. Então, uma vez que você pagou o anúncio, ele vai querer que você pague de novo. Então, ele só vai liberar a sua audiência quando você pagar. Né? Eu acho isso um pouco injusto, porque manipula um pouco a audiência. Né? E aí, o pessoal também respondeu que continuava rolando a timeline e não viu o anúncio, um pouco mais de 20% parava para ler o anúncio, um pouco mais de 10% clicava no anúncio e quase... Em segundo lugar, né, com mais de 75%, omitia o anúncio, que é para não aparecer mais, porque não tinha interesse. Aí eu perguntei sobre anúncios de SMS. Se alguém gostava e comprava, poucas pessoas responderam que sim, a maioria não gostava, segundo lugar, nem lia, e alguns colocaram que depende. E, por último, que tipo de anúncio mais te agrada? O real com teste, que seria o nosso trabalho de influenciadora, porque a gente usa o produto, mostra a coisa com realidade, ou pelo menos deveria mostrar, né? A maioria de nós acredito que sim. Os de TV, 25%, SMS, 10%, e os patrocinados desses que a gente vê, né, essas mídias frias de anúncios na rede social, um pouco mais de 25%. Então, eu acredito, isso é só meu público, tá? Não é uma métrica mundial, mas assim, só para ter uma base de mostrar que assim, a maioria das pessoas realmente está na internet. Porque em segundo lugar ficaram as opções de anúncios patrocinados, ou seja, eu acho que é realmente uma tendência esse mercado de trabalho. Ele tem um potencial de ser muito bom, só que as pessoas precisam respeitar o próprio trabalho e não ficar banalizando, fazendo esse tipo de coisa que eu falei. Não permutar com valores que não sejam compatíveis com o seu, né? Tomar cuidado com essa parte do mercado para não banalizar a ponto das pessoas não respeitarem, porque o nosso trabalho é uma mídia como qualquer outra. Tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o meu contato. Eu tenho uma dúvida que eu acredito que seja um trabalho um pouco árduo para todo influencer, e eu acho que, pelo menos para mim, é uma curiosidade também.
como que é o processo criativo de um influencer? Por exemplo, você falou que está há 7, 8 anos já nessa área. Manter um conteúdo realmente que seja relativo ao seu cliente, que você consiga se manter a todo esse tempo com esse conteúdo relacionado ao time de mercado, relacionado ainda com seus clientes, que não possa aparecer uma venda e que, ao mesmo tempo, você consiga se manter ainda como influencer. Porque, pelo que eu vejo, hoje eu acho que é mais difícil manter um conteúdo sempre pela internet e que seja atrativo para os seus clientes. Oi, então, obrigada pela pergunta. Eu acho que assim, o grande segredo é você se reinventar dentro do mercado, assim, é difícil, mas tem como, né? Moda, por exemplo, moda é comportamento, então o tempo inteiro a gente está em transição, não só na vestimenta, como nos eventos, nas necessidades de consumo em si. Agora, com a crise, por exemplo, a gente tem a questão da moda sustentável, que é uma coisa bastante atual, então dá para a gente explorar esse tema. É uma questão de você ter sensibilidade do que o mercado está pedindo e do que você pode oferecer enquanto influenciador, dentro do tema que você domina, né? Que isso é importante. Não dá para sair falando de qualquer coisa o tempo inteiro só porque está na moda falar de lifestyle, de fitness, então eu vou falar. Não, eu não tenho domínio sobre o assunto. Hoje mesmo uma seguidora me mandou um direct perguntando sobre dieta para definição, porque ela percebeu que eu defini muito, o meu noivo é personal trainer, né? Então, assim, as pessoas acham que eu entendo. Não, eu só faço o que ele me orienta, entendeu? Eu não entendo. Eu até passo alguma dica ou outra, mas eu não domino o assunto, então eu repasso para quem domina. Eu acho que o grande segredo é esse, você dominar o assunto e você se reinventar com o tempo, porque isso qualquer mercado pede, né? Não só de influenciador, qualquer, acho que outro nicho de mercado pede que você se atualize. Você comentou daqueles gráficos, eu acho legal até para a gente aqui como um todo, quem está assistindo, eu queria saber qual que é o teu público, para a gente também ter uma noção até desses dados. Então, se você puder também passar um pouquinho de quem que é o público, né, que hoje te acompanha, acho que é legal. Um resuminho, acho que é legal, só para fazer o link com a própria enquete, que eu acho que aí faz um link legal. O meu público atualmente é predominante São Paulo, capital, Santos e Rio de Janeiro, né? A parte demográfica do Instagram ali dos insights. Predominantemente São Paulo, capital, não sei porquê, mas é bem forte esse público. E a faixa etária que eu tenho é de 25 a 35 anos e de 18 a 25. São as duas faixas etárias. É o pessoal que está mais conectado, realmente, né? Até tem uma faixa etária mais avançada, mas essa é a predominância. Obrigada, Mar. Foi ótimo. Salva de palmas aí.